Bem-vindos a mais um episódio do Capacite Podcast. Para quem não me conhece, eu me chamo Tuane, sou uma das hosts junto com meu esposo Alisson. E o Capacite Podcast tem um propósito muito claro, que é trazer convidados especialistas em alguns temas de relevância hoje para a sociedade. E hoje, com certeza, vai ser mais um tema super importante. A gente vai falar um pouquinho sobre a gestão das emoções, ansiedade, estresse, conectado um pouco com o comércio exterior, mas também na vida adulta, em crianças. Então já aproveite, curta aqui esse vídeo, isso ajuda o nosso conteúdo a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, se inscreva para você receber os nossos conteúdos. E mais uma vez, obrigada por estarem aqui conosco. Hoje a gente está com um convidado que eu conheci em um evento que eu fui, que é o Nathan Raniel. Bem-vindo, Nathan. Muito obrigado por me receber aqui. Legal, o Nathan ele é neuropsicólogo. Nós fomos em um evento da Academia do Comex, do Gabriel Bernardes, aproveito para mandar um abraço para o amigo. E lá eu conheci o Nathan em uma palestra, na verdade eu não cheguei a conversar com ele de forma direta, mas a palestra dele me chamou muito a atenção. E ao longo do podcast vocês vão saber o porquê que a gente fez essa conexão. E eu acabei chamando o Nathan para estar aqui conosco no podcast, contribuindo um pouco com o seu conhecimento, com a sua expertise e com esses anos aí de experiência na parte psicológica das pessoas e das crianças. Então, vamos bater um papo bem legal aí. Nathan, conta um pouquinho pra gente da tua história, da tua formação, do teu momento hoje. É um prazer, né? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, agradecer esse contato. Eu acredito que vai ser o início, né, de uma amizade aí muito bacana. Mas, enfim, me chamo Nathan, né? Eu sou de Itajaí mesmo, né? Cresci daqui, fiz faculdade na Univale, né? Bem peixeiro mesmo, e a minha formação toda foi aqui. E aí depois eu fiz a especialidade, né, em neuropsicologia, recentemente, né, terminei aí, foi no início do ano, e foi uma jornada bem interessante, né? Essa área da neuropsicologia, ela vem abrangendo bastante, né, da neurociência e vem sendo muito aplicada. Hoje eu atuo numa clínica em Balneário, em Itajaí, uma clínica especializada em multiprofissional, então não é só psicologia, nós atuamos em um time de verdade, uma equipe que tem físio, fono, né, uma equipe bem diversa mesmo, musicoterapia, é muito interessante assim, o trabalho. E assim, é de verdade uma clínica multi. Porque o que a gente vê das clínicas multi, às vezes, é cada um do seu canto e ponto. Mas não, nós temos uma reunião semanal, nós sentamos, discutimos sobre os casos e realmente acontece essa multidisciplinaridade, sabe? De eu aprender coisas, jargões da físio, jargões da Nutri, jargões... Isso é muito interessante, assim. Legal. E aí, atualmente, também sou casado, minha esposa Marli. Beijo, amor. Te amo. E a gente completou um ano de casado, tem sido uma bênção demais, né? Nós somos líderes nessa nossa terra, em Itajaí também. A gente acompanha cerca de 80, 90 jovens lá. Que legal. E tem sido uma vida muito boa. Já conto já da novidade recente ou tu vai deixar para depois? Vamos deixar para o final, então. Vamos deixar para o final para o pessoal aí, deixar curioso. No final, o Nathan vai contar aí uma novidade super, super bacana pra gente, que eu já tô ansiosa para conhecer. E vamos começar o nosso bate-papo, então. Pessoal, eu separei algumas perguntas que eu acho interessante a gente pedir para o Nathan compartilhar conosco, que é realmente algumas dores hoje que a gente tem na sociedade. Então, Nathan, vamos começar falando um pouquinho sobre os desafios emocionais enfrentados pelas pessoas na sociedade atual. O que tu tem ouvido, atendido, sentido dos principais desafios das pessoas. A gente pode até fazer uma conexão com o comércio exterior, como bem você fez na sua palestra, que hoje a área de comércio, grande parte do nosso público é da área de comércio exterior, que vive uma rotina estressante, cansativa, muitas vezes de madrugada para falar com os exportadores e tudo mais, e a pressa que os clientes têm de receber a carga. Então, a gente tem essa rotina, mas também a gente tem problemas como esses, ansiedade, depressão, gestão das emoções, nas pessoas que não são apenas dessa área, né? Então, comenta um pouquinho para a gente desses desafios emocionais e esses impactos para a gente. Muito bom, com certeza. Eu acredito que dentro da tua pergunta já é uma resposta, né? A nossa rotina é produtora ou de saúde ou de doença, né? Nossa. Então, a gente vê que
Claro que talvez eu vou ser muito, né, sonhador, mas a necessidade de uma mudança nessa rotina e dessa vida no comércio exterior, né? Porque a própria profissão, ela é geradora. Trabalham com tempo, prazo, né? E aí a gente fala não só de transporte nacional, nós falamos de transporte internacional. Então aí tem mais um agravante que é o fuso horário. Tá aqui tá dia, lá tá noite. Quando lá tá dia, aqui tá noite. E aí é ligação, né? Eu escuto muito, né? Ligação 3 horas, 4 horas da manhã, com contato e tudo mais. Isso realmente é algo gerador de muito estresse, né? De muita ansiedade. O que é o estresse? É interessante a gente falar sobre, né? Ótimo, vamos lá. O que é o estresse? O estresse é um sentimento, é um sintoma do nosso organismo que ele fala a respeito de um medo. Ele está diretamente ligado com o sistema límbico. Ou seja, quando você está com... Você tem medo de quê? Cobras. Cobra? Imagina uma cobra que automaticamente o seu sistema límbico ele é ativado e gera um estresse. E esse estresse vai fazer ou você gritar ou você correr, você reagir àquele estímulo. Então o estresse é uma reação ao estímulo, que aquele estímulo ele não está legal, que aquele estímulo ele não está fazendo bem para você. Então, primeiro, nós às vezes tratamos o estresse como uma doença, mas ele é um sintoma. Sabe aquela dor de cabeça que às vezes você tem e aí a galera lança o paracetamol para dentro? Sim. Cuidado com esse paracetamol aí, porque na realidade a dor de cabeça não é uma doença, é um sintoma. E o teu cérebro te avisando que alguma coisa está errada. Pode ser às vezes uma falta de hidratação. Eu ia falar, a própria falta da água. Falta de água, né? Você tomar a quantidade de água necessária, ou às vezes pode ser um problema maior, um tumor ou algo nesse sentido. Então, nós estamos acostumados, né, a tratar sintomas como doença. Isso é um problema também. E a ansiedade vem como um sintoma também. A ansiedade, né, a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né, e tem outras especificações também. Isso tudo no DSM, né, que a gente tem um manual diagnóstico de transtornos, né, referentes à saúde mental. E esse manual ele nos dá formas e critérios para avaliar isso. Outra coisa também, Tônia, tem muita gente que fala assim, mas eu tenho ansiedade, calma aí. Né? O transtorno em si, a doença em si é mais grave do que a gente imagina. Mas nós temos sintomas de ansiedade. Né? E principalmente a ansiedade ela é gerada quando a gente tem uma expectativa de algo e aquilo não acontece. Né? Verdade. Existe até uma porcentagem, que eu não lembro agora, mas eu acho que eu comento ela até no livro que eu escrevi, dos nossos problemas, há uma grande porcentagem deles que são devido a essa ansiedade de problemas que nunca vieram a existir. Ou seja, na sua cabeça aquilo já é um problema, mas ele na verdade não se materializa. Isso é um excesso de ansiedade por algo que tem que ser resolvido, uma questão, uma negociação. E, então a nossa mente nos sabota, né, Nathan? Totalmente. Os nossos problemas antes, né, falando de civilização assim, eles eram mais concretos. Hoje nossos problemas eles são muito projetados. Né? E essa projeção é muito complicada porque a gente estava falando a respeito de medo de cobra, né? A cobra é um potencial risco material. Verdade. É um medo real. Real. Agora, quando a gente fala de não sei se eu vou pagar a conta no final do mês, é algo projetivo. E essa mesma situação pode gerar o mesmo sintoma. Então, olha só o agravante da ansiedade. Né? Então, você já comentou, com certeza a gestão emocional está ali na fila das coisas mais importantes referente à nossa saúde. Né? A gente fala de saúde física, mas pouco se fala sobre saúde mental. Tá, antes da gente entrar em gestão, vamos falar um pouquinho da importância do sono? Perfeito. Vamos lá. Eu amo falar sobre isso. Então, eu lembro que você deu de forma muito breve na tua palestra, mas gostaria de que a gente falasse um pouquinho sobre a importância da qualidade do sono, dos horários. Comenta um pouquinho pra gente. Perfeito. Eu gosto muito de falar disso. Recentemente eu tenho pesquisado bastante sobre isso e tenho aplicado na minha vida também, né? Eu já boto minha esposa junto também nas experiências e a gente tem visto resultados muito significativos em pouco tempo mesmo. Para declarar uma coisa, antes de começar esse assunto, olha só, você que fica aí de madrugada achando que você é noturno, deixa eu te fazer uma pergunta. Você enxerga à noite? Você enxerga à noite? Não. Não enxerga. Amor da minha vida, vocês prestem bem atenção nessa parte do podcast que ela é pra você, tá bom? Te amo.
Nós não enxergamos à noite, nós não temos adaptação noturna, nós Tem gente que não... diz, ai, minha performance é melhor à noite. Não, não. Isso aí quer dizer que... É mito? Não, é super mito, é pior que mito, né? É uma falácia de verdade, né? Na realidade é uma inadaptação que a gente fala. Porque nós não somos seres noturnos, não somos. O que a gente tem é uma situação, daí eu vou explicar agora, não sei se vocês já ouviram falar de ciclo circadiano. Sim. Né? O ciclo circadiano é o ciclo de sono perfeito, o ciclo de potencial daquilo que nós podemos produzir referente aos nossos padrões mentais. E aí a gente vai ver o quê? No sono nós temos dois tipos. A pessoa que é matutina, sabe aquela pessoa que acorda 5, 4 horas da manhã e já acorda no pique? Sim. E já... Eu sou esse tipo de pessoa. Já abre a Sol cortina e sol e já vai e tal e coisa. Esse tipo de pessoa é uma pessoa matutina. E aí as pessoas matutinas, como elas têm uma questão de... não atenção, mas um potencial maior, já nas primeiras horas do dia, normalmente o potencial vai diminuindo ao longo do dia e ele é um pouco mais cedo também, né? Por exemplo, acorda 5, 4 horas, é uma pessoa que vai dormir, vai estar cansada lá pelas 8, 9 horas. Uhum. E a gente tem as pessoas vespertinas, que são aquela galera que acorda 9 horas, acorda 10 horas, né? E aí tem um potencial, né, de atenção maior, que vai ficar até lá as suas 10, 11 horas, né, de atenção. O que a gente vê em saúde? Nós adultos nós temos um limite e um máximo a cumprir dentro desse horário. Por exemplo, de 7 a 8 horas é um padrão normal de um sono de um adulto. Né? E muitas pessoas, né, trazendo agora para o Comex, muitas pessoas não conseguem ter essa janela. Nem janela, nem dormem, nem a metade disso, né? Sim. Então, a gente precisa observar isso. O sono é responsável pela restauração das nossas células, né? De toda a questão da neuroplasticidade, da restauração, por exemplo, da sua atenção, de memória, todo o processo de raciocínio lógico, pré-frontal, temporal, occipital. A gente vê toda a manutenção do nosso sistema é feita na hora de sono. E aí você percebe que quanto mais você tem déficit de sono, mais essas áreas são prejudicadas. Então é muito mais fácil dar um canal vermelho, bem mais fácil, né, dar um problema ali na documentação. Um erro que se você tivesse em sono, em restauração, talvez não aconteceria. Sim. Né? Então isso é bem prejudicial de verdade. Né? E eu falo bastante a respeito disso. Há uma necessidade de nós implantarmos de uma vez por todas rotinas de sono, né? Momentos de desligar. Até o seu celular tem um descanso, mas você não tem um descanso. Modo noturno ali que você coloca. Então, poxa, muito legal. Isso. E vamos fazer um link com crianças? Vamos. Aproveitar? Porque alguns que nos acompanham sabem, a gente tem um filho autista e o sono é um dos principais desafios. É um grande desafio lá em casa nele, que melhorou muito. Né? Melhorou muito. Davi vai fazer 4 anos e assim, a gente conseguiu avançar muito. Mas hoje a gente tem uma rotina muito bem estabelecida com o Davi. Então, assim, e que super funciona e que ele já se adaptou. E se acontece da gente sair fora da rotina, a gente tem uma noite difícil. E eu tiro por ele que olha como é importante. Né? A gente segue um padrão. Então, 8h30 ele está na cama, começando o ritualzinho dele. A gente começa a fazer a nossa oração juntos. A gente canta uma musiquinha. Aí ele já olha e pede Dedê, mamãe. Porque ele já sabe que depois da Dedê é o sono. E melhorou muito. Então, assim, não só de autistas, né? Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho da importância das crianças terem um sono. Eu já vi algumas mães falando, mas meu filho só dorme 11, meia-noite, eu não consigo ajustar isso. Tem como ajustar, né, Natan? Tem total como ajustar. Eu quero fazer um link com a questão do porquê as crianças têm dificuldade de sono, né? A gente fala de um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Super estímulos ali. Super estímulo. E todo estímulo, por menor que seja, a gente sabe que criança brinca com uma tampinha de garrafa,
né? Você compra aquele brinquedo mais maravilhoso, mais caro possível, né? Olha a mãe já rindo. Você compra o brinquedo mais caro, mas aí ela olha pro brinquedo, joga de lado e vai brincar com qualquer outra coisa, né? Com papelão, com uma caixa de papelão, porque tudo é muito estimulado. Agora, em relação a esse sono, as crianças elas ainda estão desenvolvendo essa gestão de emoções, né? Até onde vai a raiva, esses limites e tudo mais. E elas precisam de rotinas muito bem estabelecidas. Vou te falar a verdade, até os adultos precisam de rotinas bem estabelecidas. Eu imagino. Porque se a gente sabe qual é o próximo passo, já é uma diminuição da ansiedade, já é uma diminuição de várias coisas. Né? Então, se eu sei o que vai acontecer depois do podcast, por que a ansiedade, né, vai aparecer? Ela não vai aparecer. Então, a gente tem muito disso, né? A gente vai fazendo as coisas, vai levando a vida desse jeito e sem organização. Mas as crianças, elas necessitam dessa rotina para... nós não sabemos geralmente, né? A gente não passa despercebido. Mas é muito interessante que os pais mantenham rotinas bem estabelecidas, porque não vai gerar só um ajuste externo, mas ele gera um ajuste interno, né? Relógio biológico, genes cronos, não sei se você ouviu falar, né? Nós temos um gene que se chama gene clock, que é como se fosse o nosso relógio biológico. E esse relógio biológico não funciona só para a hora de dormir, mas funciona para diversas formas. Por exemplo, aquela fomezinha antes do meio-dia, aquela fomezinha quando chega o final da tarde, né? Isso tudo é muito importante no desenvolvimento, para que o corpo ele sempre tenha a nutrição necessária no momento necessário e aí no final da noite o descanso necessário, né? Nosso cérebro ele precisa se alimentar, ele precisa de descanso, né? E é isso aí, é basicamente isso aí, né? Não, reflete totalmente. Até porque uma criança com uma boa rotina, o casal tem uma boa rotina. Totalmente. Então, assim, eu vejo o quanto eu e o Alisson conseguimos melhorar o nosso momento, os nossos objetivos, quando o Davi começou a dormir melhor. Então, ajusta a casa, né? Perfeito, acho bem legal isso. Isso, antes de a gente terminar, acho bacana e interessante falar a respeito do uso de melatonina, né? Que é muito utilizado. Boa. O uso da melatonina... O que é a melatonina, né? É um hormônio produzido pelo corpo, né? Eu vejo muitas pessoas usarem, vejo muitas pessoas utilizarem. Eu acho interessante o uso em alguns casos, né, na medida correta. Mas você sabia que sabia, Tony, quando tu abre a cortina ou a tua casa está muito iluminada, há o corte da produção de melatonina pelo teu corpo? Não. Porque assim, ó, a melatonina ela é responsável justamente por regular o sono. Então, teu corpo, quando ele entende que você está indo para a cama, quando ele entende que está aquele soninho, ele vai produzir mais, e aí vai fechar o olho, vai dar aquela remelinha e você vai dormir. Quando a gente tem excesso de telas... Eu ia falar agora. Por isso que a tela tira tanto... Ai, não consigo dormir, não, porque tu não larga o celular, né? Total. E aí a gente tem uma quantidade de emissão de luz muito grande. Muito. E atrás da nossa retina, dentro dos nossos olhos, atrás da nossa retina, tem um receptor que leva o sinal de luz e aí faz a produção de melatonina ou não. Então, por isso que é totalmente visual. Sabe quando a casa está com aquela luzinha... Começando. Aquela luzinha já Baixa. amarela, baixa, as coisas estão meio apagadinhas, isso vai tendo sono e vai. Então, isso é uma produção natural, né? E quando a gente tem a casa que é branca, né, que a gente está direto com telas ligadas, muito barulho, né, a emissão de ruído também, isso gera prejuízo. E você tomar a melatonina faz com que o seu corpo não queira produzir mais. Exatamente. Né? Até uma observação que eu faço, não observação, mas um comentário, né? A gente retirou a melatonina do Davi, porque ele dormia muito mal. Hoje ele toma Risperidona 0,5 à noite. E a gente conseguiu ajustar, melhorar, e a gente conseguiu retirar a melatonina junto com todas as orientações da neuro dele. Porque ela falou bem sobre isso, Tony. Se o Davi começou a dormir melhor, vamos retirar e ver como que ele continua. Por quê? Porque a melatonina faz com que o corpo dele não produza mais. Ele já entende que ele vai tomar aquele remédio, mesmo que seja natural, que você manipule e tudo mais, vai deixar ele preguiçoso com essa produção que é importantíssima para o nosso corpo, né? Exato, E tem crianças que produzem um pouco menos de melatonina, né? Nesses casos é muito interessante, né? Avaliar qual é o uso, como usar, né? Em que horário também, porque a melatonina ela tem um tempo, né? Não adianta você dar a melatonina meio-dia para o seu filho, né? Então é interessante isso. Muito bacana.
Vamos falar um pouquinho agora, acho que 2 pontos a gente até pode linkar aqui, mas quais as estratégias hoje que a gente pode falar de forma simples para as pessoas que têm esse estresse, esses problemas, para conseguir conduzir no dia a dia? O sono é a primeira dica. Uhum. Atividade física, vamos falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho, né? A gente já estava conversando sobre Nos isso. bastidores, E isso não é novo, né? Eu acho que a mídia hoje ela traz de uma forma muito bonita isso, né? Que uau, né? Fitness e tudo mais, meu Deus, né? E na realidade a atividade física está aí desde que o mundo é No mundo, mundo. né? A atividade física, ela, assim falando como neuropsicólogo, né? Ela é Sim. de suma importância, de suma importância. Eu pratico, hoje eu tô iniciando a prática do triatlon também. Que legal. Muito influenciado pelo Gabriel, né? Aham. E realmente a reação, né, a resposta do corpo frente a isso não é uma necessidade de performance, porque a gente fala muito de performance, Sim. né? Eu até trouxe isso. Você tem que performar melhor, você tem que dar o seu gás e tudo. Não, mas é a manutenção, né, e o desenvolvimento da sua saúde e principalmente saúde emocional. Então, se você faz uma atividade física, há certos tipos de hormônios, há certos tipos de químicas liberadas no teu organismo que elas só são liberadas com exercício físico. Não adianta a Polishop lá, aqueles Virtual Phrase lá, sabe? Não adianta, precisa do exercício físico. E as pessoas acham que é academia, sabe? Exercício físico... Hoje ela está linkada com o mercado da academia, Sim. né? Total. E as academias elas amam isso, né? Isso. O meu médico mandou eu fazer exercício físico, mas ele não falou academia, Sim. ele falou para você fazer exercício físico. Se movimentar. Então, exatamente, colocar o seu corpo em movimento, suar, né? Produzir isso. E a gente entende como exercício físico a partir dos 30 minutos de movimento. Tá. Então, poxa, Antônio, não tenho tempo, né? A gente tem a primeira desculpa, né? Ah, não tenho tempo, né? Olha, se eu pegar você, assim, colocar na mesa e abrir um pouco a sua agenda, eu vou achar bastante tempo, né? A gente tem bastante tempo no celular. É um negócio legal, né? Aquele negócio do bem-estar, né? O bem-estar do celular. Dá uma olhadinha aí quanto tempo você fica no celular. Troca essas horas do celular, né? Ou faz uns 50-50 ali, para atividade física. Eu tenho certeza que a tua vida vai melhorar bastante. E aí, a partir dos 30 minutos, a gente pode referenciar, por exemplo, uma caminhada, né, de 30 minutos a 40 minutos. Que já vai mudar totalmente. Nossa, totalmente, totalmente. É outro corpo. Nós estamos esquecendo de que a atividade física ela é um objetivo de uma saúde melhor, não de uma estética melhor. Nós vemos muito isso. Eu quero atividade física, eu quero academia para eu emagrecer, para que eu tenha os gominhos lá na barriga que eu desejo, para que o meu braço cresça, para que eu vire um body... Não. Atividade física, ela é a manutenção, ela é, né, a produção de saúde basicamente instantânea, né? A gente sabe, quando tem aquela liberação de endorfina, né, aquele ajuste que você tem no seu organismo. Depois de uma corrida, você se sente, né? Aliviado. Assim. Aliviado. Pode pegar um trânsito de São Paulo que você fica tranquilo. Missão cumprida, né? Exatamente. Até sua autoestima. Exatamente. Tudo. Aí a gente pode falar de autoestima, a gente pode falar... Tem um livro que chama Hábitos Atômicos, não sei se você já ouviu falar. O Hábitos Atômicos de James Clear, que ele fala assim... A grande erro das pessoas é focarem e terem um objetivo da consequência da atividade física, não do início. Você precisa não ter, mas ser. Você precisa ser uma pessoa saudável. Se você é uma pessoa saudável, logo você vai ter uma estética mais saudável. Né? O que acontece ao contrário. Eu quero ter uma estética, por isso eu vou fazer. Não. Eu quero ler 5 livros por mês. Não, ao invés de você querer ler 5 livros por mês, se torne um leitor. Comece, né? Leia páginas durante o seu dia, inicie. E a consequência desse hábito construído vai te gerar, né, ler 5, ler 10, ler 12 livros por mês aí, né? Então essa diferença é muito importante. Nossa, maravilhoso. Vamos falar de outro ponto, então. A gente está falando aí de alguns
algumas dicas de como melhorar essa gestão das emoções que previne estresse, ansiedade e tudo mais. Então, a gente falamos do sono, falamos da atividade física. Vamos falar um pouquinho de... Lógico, tem as terapias que as pessoas fazem, semanais. Muito bacana, eu acho que isso é válido para qualquer pessoa, quem pode, né, ter esse acesso. Mas uma boa leitura, você se manter alimentado, eu acho que isso é fundamental, porque a leitura, ela faz você ler histórias e experiências que muitas vezes é um remédio. Até o meu esposo falou aqui nos bastidores, uma livraria é uma clínica. Os livros são remédios. Então, vamos falar um pouquinho de como isso ajuda. Eu acho que a gente pode falar de palestras, que é legal, talvez vídeos no YouTube, isso tudo ajuda, né, Nathan, sem dúvida. Mas o que tu diz sobre quando a pessoa decide ler, qual a força da leitura, na tua opinião? Como isso impacta? Nossa, E faz a pessoa tomar decisão, né? É verdade. Várias, dependendo do que você lê. É verdade. Nós aprendemos muita coisa que a gente tem a partir da leitura, né? Nós aprendemos junto com os nossos pais, nossas famílias ali um tempo, e a gente fica, 8 anos, 9, 10 na escola, né, lendo, aprendendo a escrever, o porquê, a linguagem é de suma importância no desenvolvimento, né, do nosso cérebro moderno. Eu falo sempre cérebro moderno porque nem sempre foi assim, né? Então, o desenvolvimento da leitura, da comunicação, foi muito importante, né? Hoje, talvez a gente não teria a tecnologia que a gente tem se a gente não tivesse a linguagem, né? Até a tecnologia tem, né? A linguagem da programação, né? Tudo isso é linguagem. Eu acredito que o livro ainda vai perdurar muito tempo, porque é uma forma de nós nos comunicarmos e passarmos essa experiência, né? É muito interessante o filho mais novo, né? Se o filho mais novo ele for esperto, ele aprende com os erros dos mais velhos, né? E é justamente isso. Hoje é muito difícil você não achar um livro que, poxa, esse assunto aqui não tem um livro sobre. É muito difícil. Basicamente, a produção para tudo, todas as demandas que você necessita, né? E a gente sabe também que cada vez mais a internet, o Google, nos dá informações infidedignas ou que não tem fidedignidade mesmo, né? Teor científico, isso é super importante também na procura dos livros, né? E eu acredito também nessa questão mais terapêutica, o livro é uma conversa consigo, né? É uma conversa com você. E sempre, eu acho interessante porque a leitura ela sempre está linkada com o ambiente da leitura. Você geralmente não vai conseguir ler no meio do trânsito, dirigindo. Você tem que se colocar em um ambiente relaxante, um ambiente mais calmo, menos ruído. Se conectar com você. Se conectar com você, justamente, geralmente é um tempo seu. Não tem como você ler com outra pessoa. Né? É seu, é individual, é de construção do seu eu. E o livro meu Deus, é uma ferramenta incrível para desenvolvimento pessoal, né? Às vezes até eu gosto bastante de ficção também. A gente mergulha em algumas histórias, a gente se coloca no lugar do personagem e a gente vai construindo também aquilo que nós somos, as nossas personalidades, né? E entendendo, poxa, isso é meu, isso não é, isso é do outro. Né? O livro é uma ferramenta incrível. Eu sou suspeito a falar, né? Sim. Eu sou suspeito a falar. Muito legal. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui sobre o maior livro de todos os tempos. Muito bom, muito bom. Precisamos falar sobre. Temos até que gravar um podcast, eu acho que sobre ele. Verdade, perfeito. Porque talvez a gente até escolher algum personagem e falar alguns aprendizados desse personagem. Nossa, total. Estou falando da Bíblia, gente. Eu acho que eu sou suspeita, meu esposo é suspeito e tudo que a gente precisa tá ali. É verdade. Finanças, casamento, criação, intimidade, eu acho que tudo tá ali e é um livro. Fazer, não fazer. Qualquer conselho que você precisar, você tá ali. Todos. Então, é um desejo do meu coração realmente a gente, quem sabe, gravar uma série sobre esse maior livro de todos os tempos. Nossa, com certeza. E há mais de 100 anos aí como best-seller, né? E nunca vai sair desse topo. Não, é verdade. Não vai sair desse Best-sellers em todo o mundo, né?
E, meu Deus, a Bíblia é mais do que um livro, né? A Uhum. Bíblia é mais do que o livro. É uma palavra viva, né? E a gente, quando começa... É interessante porque a leitura da Bíblia é uma leitura que forma algo dentro de você. E você não... Você deixa de ser o papel. Você se torna ela. Não, e Então, assim, o que eu fico mais impactada é como ela é tão atual. Uhum, uhum. Como que o que foi escrito lá 2.000 anos atrás, tu lê hoje, meu Deus, é totalmente uma situação que a gente vive hoje, assim, Total, é absurdo, total. absurdo. Então, Billy Graham fala isso, né? A Bíblia é mais atual do que o do jornal que de exato. amanhã, né? Maravilhoso. Mas com certeza vamos pensar sobre isso. Com Vamos pensar certeza. sobre isso. Vamos falar um pouquinho, então, agora de tecnologia e o quanto isso pode impactar negativamente. A gente sabe que tem muitos pontos positivos. A gente está aqui gravando um podcast que pode atingir milhares de Uhum, pessoas graças à tecnologia, à internet. Inclusive, eu venho repetindo isso em alguns podcasts. O Brasil, não sei, Nathan, se você conhece essa informação, é o maior país do mundo que mais consome podcast. olha só. Está em primeiro lugar. Uau, Uhum. uau. E, então, realmente é uma ferramenta muito positiva e que leva muita informação. E eu sou uma fã de podcast, eu escuto e vejo muitos, eu gosto muito. Mas também tem os pontos negativos. Né? Queria que a gente comentasse um pouquinho, até para dar um alerta aí para quem nos assiste, como isso pode afetar a saúde emocional. Perfeito. Até a gente falou um pouquinho já, mas se tu puder destrinchar isso um pouco para gente sobre tempos de tela, conteúdos e o impacto disso para as pessoas. Uhum. É, essa questão da tecnologia, né, como você falou, é positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Nós temos muitos avanços frente a isso e até como ciência, né, a tecnologia ela nos ajuda, né? A tecnologia não se resume só a celular, né? Ela vai desde aparelhos de ressonância magnética e estudos Sim. mais profundos, né? Mas falando a respeito daquilo que a gente tem contato no dia a dia, é interessante a gente pensar que os excessos, eles sempre atrapalham a nossa vida, né? Tudo que é em excesso, Tudo que é excesso, até água, né? Se você tomar água demais, sim. você pode ter problemas. Mas o excesso da tecnologia, particularmente, ele tem um impacto muito grande em relação à saúde mental. Um impacto que gera mudanças não só físicas, mas gera mudanças emocionais. Né? Hoje a gente vê, principalmente, né, a rede social mais utilizada hoje é o Instagram. Né? O Instagram, É. que todo blogueiro fala Instagram. Qual que é o problema? Geralmente você não vai postar a foto que você acabou de acordar com o cabelo para cima e tudo mais, né? A roupa do dia a dia. Você vai postar a imagem na qual você gostaria do que os outros olhassem, vissem, você enxergasse. E isso é muito perigoso e até algo muito necessário de ser falado, porque isso vai gerando parâmetros de identidade e você vai enxergando o seu Instagram, mas você não enxerga isso no seu dia a dia. E a distância entre aquilo que você constrói na sua vida virtual vai gerando muitos problemas. Aí a gente estava conversando, né, a respeito de problemas com anorexia, bulimia, problemas de identidade mesmo, problemas de personalidade, e nós enfrentamos situações muito, muito sérias, né? A gente fala de meninas ainda em construção, né, ou meninos também em construção do corpo, construção de toda a identidade, sofrendo com isso por causa de uma mídia, né, que vende muito bem isso, né? Muito. Então o tempo de tela vai além só do conteúdo, ele vai minando e vai desconstruindo quem nós somos na realidade, né? As pessoas hoje não percebem que tem um tempo de vida. Nós temos um tempo de vida. Olhe lá ainda, né, as pessoas que vivem até os 100 anos, mas nós temos tempo de vida. E o que o celular faz é comprar o nosso tempo de vida. O que a internet, o que o computador faz é comprar o nosso tempo de vida. Será que o nosso tempo de vida vale tão pouco assim, né, para que nós gastamos tanto tempo nas telas e na vida, né, com a tecnologia? Então é interessante isso. Tu vai me perguntando, se tu me deixar, eu Não, vou falando. não, é perfeito. Acho que essa tua fala merece um corte depois, porque
é um alerta que a gente tem que deixar, né? As pessoas querem mostrar uma vida e aí as outras se baseiam e aí as crianças começam a entrar nessa bolha porque o meu amigo tem, eu quero ter, e às vezes é uma família que não tem aquela condição e tem que saber administrar com essas frustrações e realmente a venda disso, muito forte de marketing, de mídia em cima disso, traz para as pessoas um resultado de uma vida ideal que muitas vezes é vazia. É verdade. E entra muito nisso, né? A sua identidade, o seu tempo de qualidade com a sua família. A gente vê hoje, infelizmente, né, Natan, muitos casais se separando, muitos, assim, tá sendo... É triste de ver a nossa geração. A gente não escuta aí 30, 40 anos de casamento. E será que a nossa geração vai viver isso? Tomara que sim, né? A gente teve uma experiência, eu e meu esposo, até te contei nos bastidores, que se separar não é mais uma opção pra gente. A gente entendeu o propósito do casamento. Mas a gente decidiu ter um tempo de qualidade como casal. E a gente decidiu que a gente precisava, o que a gente precisava fazer na nossa casa. E com o nosso filho, e com a nossa vida, e com o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso. Até tem uma fala do Joel J e Pablo Marçal e esses caras que têm crescido tanto e que realmente eu acredito que eles têm impactado a vida de muitas pessoas, que eles falam que adianta ser um grande empresário, ser um rico milionário, se o que eu tenho de mais importante eu vou estar dando para os outros, que é o meu tempo, e não vou estar dando para minha família. Total. Então, o que você tem feito com esse tempo? Né? Então, eu acho muito legal a gente dar esse alerta para as pessoas. Às vezes, algumas pessoas podem achar que é clichê, tem muita gente falando sobre isso, mas é a realidade. As pessoas estão perdendo tempo com coisas hoje fúteis, banais, e que pode colocar em risco a sua família, a sua saúde, sem falar da sua saúde, né? Que você começa a dormir mal, a procrastinar, a ter uma vida e às vezes se endividar em coisas que você quer ter porque o outro tem, porque você viu, porque você está sendo ali engajado por um patrocínio que faz você deslizar para cima e comprar em 10 vezes no cartão. E aí você começa a entrar nessa bola de neve e aí quando você vê, a vida passou. Isso aqui é um gerador de doenças mentais que é uma beleza, né? E tudo isso que você falou, né? Gerador de ansiedade, gerador de depressão, porque eu não tenho o que o outro tem. E aí eu entro numa vida de querer, né? Querer levantar um dinheiro para que eu compre essas coisas. E aí a gente vem ver essa insatisfação que nós temos como seres humanos, né? De, poxa, você já tem uma casa legal, não quero aquela casa. Aí você conquista aquela casa e automaticamente perde o brilho, né? Nós temos essa insatisfação, né? Esse buraco que a gente fala que é o buraco existencial de verdade, né? Não há nada que esse mundo possa te dar, né? Nada que esse mundo possa te dar que possa preencher algo que é eterno, né? Então, agora referente a conteúdo, principalmente de crianças, hoje a internet, a mídia em si, ela é geradora não só do nosso tempo, mas ela é muito produtora cultural. E atualmente a gente vê uma cultura que nós podemos identificar muitas falhas aí, muitas fragmentações, muitas coisas que são geradores de doenças aí. Uma das as culturas que a gente vê é a diferença e a falta de identidade no homem, a falta de identidade da mulher, né? A construção disso. Poxa, gente, vamos lá. Troca dos papéis. Vamos ser francos, né? Você acha mesmo que isso é por acaso? Aconteceu, as pessoas foram, né, se liberando e tentando... Não, isso tem a ver com um plano, né? Um plano maligno mesmo, né? De tirar a representação do homem, tirar a representação da mulher, da mãe, do pai. E a gente sabe, assim, eu falo como psicólogo também, a diferença de crianças que crescem em um ambiente familiar, que tem um pai e uma mãe, que tem perfeitamente ali o papel, né? O papel do homem e o papel da mulher. Aquela pessoa que vai dar a lei, né? Que vai impor os limites, que vai fazer com que a criança tenha as bordas, e da mãe que vai acolher, que vai abraçar, que vai entender, né? E sem superar
esses papéis, sem que uma autoridade seja tirada do outro. E isso é fundamental a gente entender. A formação de uma criança que tem uma família construída nesse núcleo, ela é muito diferente de uma família que tem esse núcleo desestruturados, né? Nossa, Pais perfeito. separados, pais com... A criança não tem uma identidade de casa. Ah, onde é que você cresceu? Ah, eu tive 2 casas, né? 2 pais, 2 mães. 2 é pais, difícil. 2 mães. É muito complicado. É muito. Não tem como a gente falar assim, ah, não, a criança vai... Todos nós temos as nossas dificuldades de desenvolvimento, mas essas situações em si, elas são geradores de problemas sérios mesmo. Nossa, maravilhosa essa tua fala. E eu tava pensando nisso antes da gente começar a falar, porque ontem eu até conversei com uma pessoa algumas horas e a gente falou um pouco sobre isso. Até eu falo um pouco disso no livro que eu escrevi, que as maiores marcas de um adulto são construídas até os 7 anos. Existe um estudo. Tu deve saber um pouco mais, e eu explano um pouco. Que eu tive uma infância e uma adolescência bem complicada, assim, sabe? E quando eu falava em casamento, quando eu conheci meu esposo e a gente começou a se relacionar, eu falava pra ele, eu quero que a gente seja tudo aquilo que eu não tive. Hoje, no pediatra vai os 2, a gente se organiza para que os 2 estejam no pediatra, os 2 estejam nas consultas com a neuro, os 2 vão nas apresentações, porque eu acho fundamental isso. Perfeito. Essa construção para o Davi, com essa referência de pai e mãe. E realmente, lógico, gente, aconteceu, a gente sabe que são casos e casos, né, de separações, não é jamais um julgamento, mas que influencia diretamente é fato. Até eu lembrei de um exemplo aqui de uma terapeuta do Davi que ela comenta, a gente estava conversando sobre alguns casos, ela falou, Tuane, é tão forte isso. Teve uma criança que estava indo super bem e regrediu nas terapias. E eu conversando com a mãe, tá acontecendo uma coisa? Não tá acontecendo nada, não, tá tudo bem. E 3 semanas depois, eu falando, mãe, mesmo? Aí ela, não, é que a gente separou, meu marido saiu de casa, mas capaz, a gente é amigo, a gente vai... Então ela falou, não, mãe, assim, eu precisava saber que estava havendo algo para a gente já trabalhar isso. Então, a criança regrediu, havia um porquê. Para a mãe, os pais, a gente separou amigavelmente, a gente já está tudo certo, a gente vai continuar amigos. Mas não, há um impacto emocional, psicológico. Totalmente. Essa cultura que nós temos hoje no Brasil, principalmente do corpo, né, da amostra, da sexualidade, isso gera também implicações de senso, né? Eu gosto de falar por isso porque não há acontecimentos do nada. As coisas não acontecem do nada. Nós vemos uma mídia que induz, que coloca informações relacionadas a isso, né? A sexualidade. Eles induzem a forma como a gente deve se relacionar, como você deve escolher o seu parceiro, né? Tem que ter um tal tipo de cabelo. A festa do casamento, até isso. Exatamente. Isso tudo gera uma sociedade muito despreocupada com o ser pai e mãe. Gera uma sociedade muito preocupada com, meu Deus, gravidez. A gente vê um maior índice de todos os tempos, a gente não fala sobre isso, o maior índice de todos os tempos de gravidez na adolescência. E, ao mesmo tempo, casais não querendo ter filhos. Exatamente. Né? Os pets, ok, acho muito legal os animais, mas a gente está vivendo um momento muito delicado na população que, inclusive, a China tem alguns estudos do Japão que está desesperador. Porque os casais não querem mais ter filho ou querem ter apenas um filho. E isso afeta absurdamente. Mas, em contraponto, adolescentes, crianças aí sofrendo abusos. E a gente estava comentando a respeito, né? Cada vez mais os processos internos ali, biológicos acontecendo mais cedo, né? Precoces, né? Menarcas mais cedo e diversas questões aí. E aí a gente vai falar de alimentação, né? Vamos ao último ponto, então, que é a alimentação. Vou pedir para o Nathan comentar um pouquinho. E depois vamos falar do teu projeto? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho da alimentação. Mais uma coisa que... Vocês querem mais podcast? Vocês querem mais episódio? Porque existem até estudos, você vai saber muito mais que eu não sei como é que está isso, até do autismo da alimentação da mãe na gravidez, enfim, existem alguns mitos aí, mas que a alimentação tem um impacto gigantesco, tem, né, Nathan? Nossa, total. Falando
principalmente, né, que a minha especialidade, eu trabalho com crianças com autismo, né? E a gente vê muita questão da seleção, né, seleção alimentar. Eu trabalho com uma nutricionista também e a gente sempre tem essa conexão, a gente sempre conversa a respeito disso, tanto dos aspectos psicológicos quanto dos aspectos nutricionais. E para que haja o desenvolvimento perfeito, vamos dizer, né, o perfeito do cérebro, há a necessidade da nutrição adequada. E nós sabemos que se a gente se entope de industrializados, tudo que é muito longe do processo natural é meio perigoso. Então, tudo que envolve plástico, tudo que envolve a embalagem é muito perigoso. Nós precisamos voltar ao alimento mais perto da terra. Descasque mais e desembale menos, né? Olha aí, é verdade. Quanto mais nós entendemos isso, e é como a gente tinha falado ali a respeito também do exercício físico. Poxa, eu quero ter uma alimentação vegana. Não. Você precisa começar a ter a mentalidade de uma mente um pouco mais saudável. Fazer boas escolhas. Sabe o que eu sempre falo, Tony? A gente tem 3 segundos para escolher ou o Mac, ou em casa fazer um arroz com feijão e a carne que já está lá no teu congelador. Sabe? É 3 segundos. É o comodismo, né? É o comodismo, é justamente... aí a gente vai entrando em coisas que dá para falar, por exemplo, melhorar a logística da alimentação. Quando você melhora a logística da alimentação, a tua ingestão de comidas mais saudáveis melhora, né? Se tu tem uma marmitinha ali toda certinha, você só pega e esquenta no micro-ondas, né? A gente pode falar disso também. Sim. Mas a nutrição, no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento infantil e aí em adultos, é surreal, né? A alimentação está totalmente relacionada, né? A alimentação industrializada está totalmente relacionada a doenças neurodegenerativas, Alzheimer, né? A gente vai falar aí Parkinson também e de diversas outras doenças que interferem, que são interferidas, né? Bastante por causa da alimentação. Então, poxa, é uma escolha, né? Não, total. E essa escolha ela precisa ter uma conotação de longo prazo. Nós estamos acostumados a agora, amanhã. Não, peraí. O planejamento é agora. Depois vem o médio prazo, depois a longo prazo, né? Maravilhoso. Eu lembrei, tive um insight aqui da tua palestra e vou até pedir para tu repetir, que eu achei sensacional. A sonequinha depois do almoço diminui drasticamente o Alzheimer, né? Mas essa sonequinha tem que ser curta. No máximo 30 minutos. Você não pode entrar em sono profundo, né? Até lembrei disso, gente. Vamos revisar aqui sobre o sono. Isso, é o famoso Power Nap. O Power Nap tem muitos estudos que falam a respeito desse Power Nap, que na realidade, se você constrói isso durante o seu dia a dia, a sua rotina, você consegue entrar em pouco tempo em um sono de recuperação. Sabe aquela pessoa que demora 1, 2 horas para dormir? Então, se você se acostuma a dormir em determinados horários, e aí aquela siesta, né? Que não é a siesta, né? Que a siesta já é 1 hora, mas esses 30, 40 minutos, eles fazem, né, a manutenção e a restauração do seu dia. Pessoas que praticam o Power Nap, eles veem um desenvolvimento ali, uma performance bem maior durante a tarde, né? E conseguem render melhor. Né? E vai interferir até no teu sono da noite. Totalmente. Se você passa disso, aí você vai ter prejuízo no seu sono da noite. Sim. Agora, se você mantém isso, durante 30, 40 minutos, você consegue, justamente o que você falou, linkar com o teu sono da noite. Você tem um ciclo melhor, um ciclo circadiano mais adaptado. Né? Maravilhoso. Adapta o teu sono. Constrói hábitos alimentares, né, melhores. Conecta com a tua espiritualidade, né? Tenha mais tempos contigo, tenha mais tempos com você, construindo a sua identidade, sabendo quem você é, quem não é. Uma das coisas que eu tenho bastante na clínica, eu faço um exercício que qualquer pessoa pode fazer. Uma das primeiras coisas, assim, só para identificar até onde a pessoa conhece de si mesmo. Eu falo assim, pega esse papel aqui e escreve 10 qualidades seus, 10 defeitos. É um exercício muito simples. As pessoas não conseguem escrever até o final.
Não conseguem. Nossa, Não sabem as muito suas forte qualidades, isso. não sabem os seus defeitos, não se conhecem. E o autoconhecimento, ele é uma ferramenta de tudo na sua vida. De gestão das suas emoções, de compreender seu passado, onde você está e o seu futuro. Né? E o amor próprio, porque quando você se ama, você vai cuidar mais de você, você vai cuidar mais do seu corpo, da sua mente. Porque a importância de você estar bem com você mesmo, porque se você não está bem com você, como é que você vai estar bem com os outros da sua casa? Perfeito. É o versículo mais bonito de todos, né? O meu próximo como a si mesmo, né? E é isso, não há geração de amor para as outras pessoas se você não gera amor por si. E qual que é a sua fonte, né? Então, Exatamente. essa construção. Gente, meu Deus, que podcast maravilhoso, cheio de insights, muito a contribuir. Eu aprendi demais hoje, Nathan. Eu Muito, também. muito bacana. Fico muito feliz em você ter aceitado esse convite, estar com a gente. Com certeza tem mais aí episódios que a gente pode estar programando para estar trazendo para a galera. Conta um pouquinho pra gente dessa tua novidade, desse teu novo projeto. Olha aí, ó. Então, já dei um presente hoje para a Tuane. Gente, ganhei um super presente que vou ler com todo amor e carinho, com certeza. Mente afiada. Desenvolva um cérebro ativo, saudável, em qualquer idade. É um doutor indiano aí, muito bom. Então, a novidade... Vamos lá. É que eu e minha esposa, né, minha sócia, a Karine, né? A Karine que é dona hoje da Madre. Nós... temos uma livraria. Ai, que massa. Nós temos uma livraria, né? Nós adquirimos uma livraria, nós acreditamos na leitura, nós acreditamos no livro, né? Nessa questão não só do livro como conteúdo, mas de conexão de pessoas. Como ferramenta, né? De transformação. Como ferramenta total. Hoje o que a gente vê depois da pandemia é os problemas mais sérios, né? O afastamento da interação social. Afastamento, as pessoas não sabem mais conversar, Tony. As pessoas não sabem mais identificar se a outra está gostando ou não do que você está falando, né? Esses sinais de empatia. As pessoas não sabem mais, né? E o livro, né? As conexões que a gente quer fazer, quer trazer, por exemplo, momentos de grupos de leitura. A gente quer trazer muitas coisas. A gente vai ter logo mais aí, na próxima semana a gente vai fazer a inauguração. E logo mais a gente vai ter bastante novidade, com entrega também, Itajaí região. Já tem Instagram? Já tem Instagram. Então vamos deixar pro pessoal. Fechou, é @asterisco_books. Books. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o do Nathan e e da livraria. A livraria fica em Balneário Camboriú, né? A livraria fica em Balneário Camboriú, entre a rua 951 e a 971, ali, bem pertinho. Com certeza. Eu e o Alisson vamos lá conhecer, sem dúvida nenhuma. E parabéns pelo projeto, por esse novo momento. Desejamos aí todo sucesso. Muito obrigado. Vai ser maravilhoso. Vou te fazer uma última pergunta antes da gente encerrar o podcast. Que é uma pergunta que eu faço para algumas pessoas aqui, dependendo do andar do podcast, né? Até para deixar a pessoa bem à vontade, mas tem tudo a ver com o que a gente falou até agora. E essa pergunta eu retirei do podcast do GeoJ, que eu gosto demais, que é o seguinte. Muito bom. Imagina que você tem a oportunidade de deixar uma mensagem e essa mensagem vai impactar 8 bilhões de pessoas, hoje a população mundial. As pessoas vão ligar a TV, vai estar a tua mensagem com o teu arroba, a pessoa vai receber uma notificação no celular, a pessoa vai abrir o computador, vai chegar um e-mail com a tua mensagem. Qual a mensagem o Nathan deixaria para 8 bilhões de pessoas, toda a população mundial? Em várias línguas, enfim. Imagina que ela vai chegar para todas as pessoas. Nossa, forte, hein? Ela é forte. Forte, muito bom. Muito bom. Tá na ponta da língua. Eu imagino. Tá na ponta da língua. Né? A mensagem tem muito a ver com os meus valores, com aquilo que eu creio hoje, com aquilo que eu vivo hoje. Teu propósito. O meu propósito, meu da minha esposa. Arrependa de seus caminhos, ajuste a sua rota e creia em Deus. Creia em Deus. Leia a Bíblia. Né? Ajuste. Né? A gente estava falando, a palavra de Deus ela tem tudo que você precisar, todos os caminhos, né? E de verdade, não tem nada que poderia sair disso de mim agora, nesse momento. Se fossem essa quantidade de pessoas, arrependa dos seus caminhos e creia na palavra de Deus. Creia em Deus que te ama, que está disponível e disposto, né, a linkar com você. E como a gente linkou também
a tudo que a gente falou, de rotina e tudo mais, eu acredito muito em 5 pilares da nossa vida. O pilar da espiritualidade, da conexão com Deus, o pilar pessoal, e isso em sequência. Tá. Primeiro o pilar de Deus, o segundo pilar do pessoal, você com você, né? Depois vem o pilar dos relacionamentos, da família, dos filhos. Sim, você vem primeiro do que seus filhos, primeiro do que a sua família, né? E vem depois o seu negócio e, por último, o ministério, o propósito, o algo a mais, né? A sua marca no mundo, a sua marca para a sociedade, né? Então, eu deixo esses 5 pilares aí e essa mensagem. Nossa, maravilhoso. Gente, comentem aqui o que vocês acharam desse podcast. Isso ajuda a gente a saber o feedback de vocês. Curtam aqui para a gente chegar com esse conteúdo para mais pessoas. Fez todo sentido para mim esse podcast. Espero que para você também. Natan, muito obrigada por estar conosco, por participar, por contribuir. Sei que o teu tempo é bem corrido, então sei que essa 1 horinha aí na tua agenda foi bem especial, então gratidão mesmo. Desejo todo sucesso, que Deus abençoe os teus projetos, os teus negócios, o teu casamento. E o Capacite Podcast fica à disposição. Uau. Vamos aí, com certeza, ter mais coisas para contribuir. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado de verdade por esse momento. Mais uma vez, obrigado ali também por estar aí. E vamos construir juntos, sim. Muito obrigado por todos que estiveram aí com a gente. Bacana, valeu. Obrigada, gente. Até a próxima.